presentes, o meu caloroso e saudoso boa tarde. Bom, a gente não começou muito bem, né? Então acho que ainda estão assim observando o moreninho que está aqui na frente, e vocês vão perceber durante a minha fala que a palavra ela tem uma certa relevância e força. E como a gente diz lá no Lar de Jesus, do qual eu participo, é preciso que a gente expresse isso através das nossas ações, porque Deus também expressou isso através da sua palavra. Então vamos recomeçar de uma forma bem calorosa, não é? Meus queridos amigos e irmãos da Federação Espírita, boa tarde. Não sou Marcelo Rossi, mas garanto que espíritos agora começaram a pular aqui no ambiente. É um prazer estar com vocês. Espero nessa tarde conseguirmos fazer uma viagem. Essa é a proposta que eu trago para vocês. Fazer uma viagem para tentarmos encontrar esse Deus que nos dias de hoje, ele em alguns momentos parece tão distante, em outros momentos ele é tão humanizado, mas que nós que participamos da doutrina espírita, nós que estudamos, nós que temos dentro do conceito de espiritismo alguns pensamentos e algumas ideias diferentes, possamos colocar em prática isso e ter esse Deus cada vez mais próximo, perto, literalmente imerso em nós e nós imersos nele. Para isso, nós vamos trabalhar nessa tarde com o Livro dos Espíritos e também com um livro chamado, que apresento a vocês, a Gênese. E aí vocês vão entender o porquê Deus está apresentando a vocês a Gênese Espírita. Vamos fazer aqui uma enquete rápida. Quem já leu ou já estudou o Livro dos Espíritos, por gentileza, levante a mão. Não é unanimidade, mas nós temos aí quase 85%. Agora a pergunta que não quer calar. Quem já leu ou estudou a Gênese Espírita, por gentileza, levante a mão. A gente cai aí para uns 9,5%. Digo para vocês que a Gênese Espírita é tão importante quanto o Livro dos Espíritos. E nós vamos ver isso nessa tarde, quando nós vamos entender que a Gênese Espírita também nos faz compreender e aprender o que seja Deus, não só no Livro dos Espíritos, que nós daqui a pouco vamos ver na sua pergunta primeira. Antes vamos ver ali o que aconteceu. Acho que estamos com um problemazinho de informática, é normal, é coisa do homem. Se fosse feito por Deus, não daria problema nenhum, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas nós estamos trilhando esse caminho, gente. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa fala. Ele ainda está ligando. Como sempre, ele não é tão dinâmico. Deus é dinâmico. Vocês sabem que nesse exato momento nós estamos a 107 mil quilômetros por hora no universo. Vocês sabem que nesse exato momento, fazendo essa circulação em torno dessa nossa galáxiazinha chamada Via Láctea, nós estamos a quase 1 milhão de quilômetros por segundo. Esse é o Deus da doutrina espírita. Esse é o Deus que a Gênese Espírita nos chama, juntamente com o Livro dos Espíritos, para nós emergirmos nele. E não é só de hoje que essa ideia ou essa solicitação é feita. Durante muito tempo, vários estudiosos, vários filósofos, pessoas de gênio como Kardec vai nos dar lá na introdução da Gênese, se preocuparam em tecer esses comentários, em questionar, afinal de contas, o que é Deus? Como nós podemos descrevê-lo? Gilbert Durand, ele nos diz que o imaginário que cada um de nós aqui possui é que nos permite essa possibilidade de divagarmos através dos nossos devaneios, como diria Bachelard, e que nós encontramos neles
é essa oportunidade de colocarmos nomes, de viajarmos, de colocarmos o nosso pensamento em prol daquilo que nós acreditamos ser a nossa própria existência. E desde longe, nós temos esses homens de gênio que vêm nos trazer um pouco daquilo que eles concebiam através do seu imaginário do que viria a ser Deus. Vamos encontrar lá em Orígenes, lá no início do cristianismo, que Deus é espírito, mas está ainda mais além do espírito. É o Pai da verdade, mas é mais do que a verdade. E é maior do que a própria verdade. É o Pai da sabedoria, mas é melhor que a sabedoria. Deus é vida, mas é maior que a vida. Deus é ser, mas ele vai e está muito além dos de Camille Flammarion, no livro Deus na Natureza, a situação de que nós podemos encarar Deus como um pensamento possui essa possibilidade e essa certeza latente. Basta procurarmos, basta instigarmos para que ela apareça. Na essência de todas as coisas, sustentando e organizando Ele mesmo as mais humildes criaturas, tanto quanto os mais vastos sistemas solares, desde aquele micro-organismo até as milhares de milhões de galáxias que existem no universo. De vez que as leis da natureza não mais seriam concebíveis fora desse pensamento, antes dele são eterna expressão. E ele vai nos dizer isso para que nós lá na frente, através de um cidadão chamado Allan Kardec, começássemos a tecer e a ter uma ideia um pouco maior desse Deus. Não apenas do Deus que nos passaram. Domingo passado, até uma coisa interessante, eu estava na minha residência e a vizinha, uma vizinha muito boa, católica, fervorosa. Por sinal, eu acho fantástico, porque eles têm aquela situação de levar uns para a casa dos outros, essa maravilha que é a caridade de Maria, não é? E nós espíritas, oblato de Maria, pode parecer que não, mas eu já fui oblato de Maria. Já fiz até coroamento de Maria, olha só que maravilha. Mas hoje eu acredito na Maria de uma forma diferente. E aí ela chegou lá no meu apartamento e me pediu ajuda, porque ela precisava passar para a igreja onde ela frequenta uma concepção de Jesus, porque ela vai se crismar. E segundo ela, ela precisaria, antes de morrer, estar limpa, porque até então ela não tinha feito nenhum dos sacramentos da Igreja Católica. E aí ela perguntou se eu poderia ajudar. Lógico, eu posso ajudar, com o maior prazer do mundo. E ela disse: André, eu preciso que você responda essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: na sua visão, quem é Jesus? E aí a mente já começou a trabalhar, né? Porque espírito é assim, quando ele percebe uma pergunta que está dentro da doutrina, de todos os livros de Emmanuel, de todos os livros de Camille Flammarion, Leon Denis, para sintetizar em umas 10 coisas assim, para ela e disse: é um assunto muito bom, falar de Jesus é sempre bom, né? Jesus é fantástico. E aí ela disse, né, porque eu já perguntei para 3 pessoas e as respostas foram essas: Jesus, Deus. E aí eu já arregalei aquele olho de quem fala: isso não vai dar certo, não vai dar certo. Na segunda resposta que ela tinha, estava lá escrito também: Deus Pai, Deus Filho, entre aspas, enorme, Jesus. E aí eu disse: não, na segunda eu não aguento. E aí quando foi na terceira, a resposta foi simples: Jesus. A pessoa colocou 2 pontos, Deus Filho, exclamação. Essa foi a gota d'água. Eu disse: minha querida Marluce, senta aqui, porque a gente agora vai ter que conversar. E aí, passados quase meia hora de conversa, aonde eu fiz ela ver de uma forma simples, não nesse tempo todo, mas em apenas 2 minutos,
que Jesus é o nosso guia e modelo. Se nós conseguíssemos fazer apenas e solamente uma única frase que ele disse, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito, tudo estava tranquilo. E aí ela ficou com tudo isso na cabeça, e teve uma hora que ela se levantou e disse: André, olha, me desculpe, a sua resposta é ótima, escreva ela aqui no caderno, porque eu não entendi direito, e eu vou embora. Agora só tem um problema. E aí eu já fiquei como o gato que vê cachorro, subiu tudo, né? Foi que houve. Ela disse: se o padre perguntar para mim qualquer coisa, eu vou trazer ele aqui na sua casa. Eu digo: ótimo, pode trazer. Vai ser mais um para entrar na doutrina espírita. E daí, a pergunta é essa que devemos fazer, e Kardec acertadamente a fez lá no início. Na primeira pergunta, quando ele questiona o Espírito de Verdade, que é Deus? Não o qualificou, quantificou, colocou gênero, ele simplesmente quis saber que é Deus, dada a abrangência desse ser. E aí eu pergunto para vocês, que é Deus? O que nós entendemos por Deus? A doutrina ela nos dá uma possibilidade imensa para que nós, através do nosso imaginário, divaguemos e encontremos várias possibilidades, vários conceitos, várias respostas. E aí o Espírito de Verdade, e vocês vão notar que o Espírito de Verdade é assim, ele ou dá demais, ou então ele é curto e grosso. Não vou mais responder sobre isso. É isso e ponto. Mas nesse caso sobre Deus, ele foi bastante, muito rico. A primeira situação que ele nos coloca é que Deus é a suprema e soberana inteligência. Não existe uma inteligência maior que Deus, porque se assim houvesse, teria a possibilidade de construir ou de fazer tantas coisas quanto Deus. E aí Deus perderia essa capacidade de ser Ele só o grande ser supremo. Deus é eterno, não tem início nem tem fim. Daqui a um tempo, e eu espero que várias pessoas aqui estejam de celular, porque a gente vai precisar fazer conta. Afinal de contas, o celular hoje em dia faz parte da partícula do ser humano, né? Se você tirar um celular do ser humano hoje em dia, pode estar certo que a taquicardia para o infarto é uma questão de minutos. Eu estava um dia desse no elevador com uma vizinha minha, uma adolescente de 14 anos, e ela entrou e saiu no celular, mesmo quando eu perguntei para ela, né? E eu fiz uma pergunta simples: minha filha, se você ficasse um dia sem celular, o que é que aconteceria? Ela nem olhou para mim, ela disse: eu morria. Já faz parte do ser humano, né? Deus é eterno, Ele não tem início nem tem fim, porque se assim não fosse, nós estaríamos colocando nele o tempo, que nada mais é do que uma situação humana. Deus é onipotente, não existe uma outra potência maior do que Deus, porque se assim houvesse, estaríamos num dualismo crônico, estaríamos numa situação onde o mal sempre vai estar lá, mexendo, cutucando no bem. E vocês acham que Deus de vez em quando iria descer das infinitas constelações que Ele criou para vir brigar exclusivamente com o mal na Terra? É muita pretensão nossa. Deus é infinitamente perfeito. Está aí o exemplo do projetor que nós vimos agora há pouco. Se ele tivesse construído, né? Mas nós estamos no caminho. Ali foi só uma situação de energia, já voltou a funcionar. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dessa perfeição. Deus é imaterial. Se Ele estivesse diante de todas as situações da matéria, Ele simplesmente estaria suscetível a cometer erros, a ter vicissitudes, a passar por situações onde a matéria iria transformá-lo num ser casual. Então Deus está além dessa matéria que nós conhecemos. Hoje já existem estudos sobre diversas formas de você trabalhar essa matéria, inclusive com a matéria escura. A Gênese e o Livro dos Espíritos já nos dão um caminho a esse respeito. Mas hoje os cientistas já estão descobrindo isso. E Deus realmente é imaterial.
imutável. Se ele tivesse qualquer possibilidade de mexer nas suas leis, ele deixaria de ser Deus. Por isso que nós espíritas, quando lermos o Antigo Testamento, por sinal outra enquete rapidinha, quem já leu aqui o Antigo Testamento, por gentileza, levante a mão. Não dá nem percentual. Espera aí. Quem já leu, pelo menos, um livro do Antigo Testamento, a gente saiu de 0 para 1 alguma coisa. Melhorou. Mas aí agora vamos mostrar que o espírita lê, pelo amor de Deus. Quem já leu algum livro do Novo Testamento, por favor. Bom, Deus agora ficou muito satisfeito. E aí nós temos que ter muito critério quando nós formos ler essas leituras, que elas são importantes sim, e muito para a nossa existência. Não é à toa que é do Novo Testamento. Só que daí a nós acreditarmos naquele Deus que brigava, lutava, escolhia, dizia para ir fazer isso, aquilo, outro, já é uma concepção diferente. Nós temos a certeza absoluta que esse Deus, ele é imutável. Ele nunca foi, nem nunca será diferente daquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. O importante é nós apreendermos esse Deus no dia a dia, no nosso cotidiano. Deus é único, não pode haver outro Deus, porque imagine vocês se existissem vários deuses, o sol nascia num dia, não nascia no outro, porque um ia ficar com ciúmes porque ele mandou. Não. Da mesma forma que as leis de Deus são imutáveis, Deus é único. E tudo o que ele fez, apenas e tão somente foi ele que assim o fez. E Deus é soberanamente justo e bom por causa da sua providência. A providência divina que nos permite acordarmos, sairmos do estado da letargia onde nos encontrávamos há milhares de anos atrás, quando nós fomos concebidos e criados, para hoje estarmos aqui estudando que é Deus, tentando entender aonde esse Deus pode me levar, como eu posso seguir com ele e, acima de tudo, como eu posso trazê-lo para dentro da minha atual existência. Uma coisa eu garanto aos senhores e às senhoras: a partir de hoje, pelo menos um germe de diferença vai ser plantado na consciência de todos nós, porque Deus, ele se transforma e ele aparece das formas mais diferentes possíveis. Agora, acima de tudo isso, é necessário que nós tenhamos a certeza que tudo o que nós estamos vendo aqui, se e somente se lá na frente tiver a possibilidade de ser refutado e tornar-se realmente firme, é que poderemos seguir adiante. Caso isso não aconteça, Kardec, ele é muito incisivo na Gênesis, no capítulo 2, quando ele nos diz o seguinte: toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com só um desses atributos, que tenda não somente a anulá-lo, mas simplesmente enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade. Allan Kardec. Como sempre, direto, sensato, utilizando da razão. Então, qualquer situação que for diferente desses atributos, meus caros, podem estar certo. É passível de nós questionarmos. É passível de nós irmos lá e dizer: vem cá, vamos pensar de uma forma diferente. Porque se agredir qualquer um desses conceitos, tira a potencialidade divina e Deus deixa de sê-lo. Leon Denis, ele começa a nos dar um caminho para nós encontrarmos esse Deus que eu estou tentando trazer para vocês hoje. Ele nos diz o seguinte: impõe-se a procura de Deus. E não apenas aquele Deus que nós já conhecemos, aquele Deus que está no outro necessitado, aquele Deus que está nas nossas casas, aquele Deus que Jesus trouxe quando disse: não vim trazer paz,
eu vim trazer a desarmonia, não da forma como concebem, mas a desarmonia do conhecimento para que você entenda que dentro da sua família, pela oportunidade da providência e previdência divinas, consigamos trazer e reparar os danos que causamos em outrora. E esse Deus e essa procura de Deus, ela não é senão o estudo da grande alma, do princípio de vida que anima o universo e reflete-se em cada um de nós. E quando eu digo cada um de nós, todo o universo, todas as criaturas, todas aquelas que em maior ou menor grau fazem parte dessa criação divina, seja ela a mais simples das criaturas, seja aquela que passa a coexistir e nos auxiliar a existir, seja aquela que nos mostra desde a concepção da vida até o desabrochar e principalmente a transformação dessa vida numa vida diferente, até aquelas que nos parecem as mais dantescas possíveis, mas que têm sim no conjunto da obra divina uma relação aonde a sua presença é tão importante quanto a presença de cada um de nós aqui, espíritos criados em busca da evolução. E diga-se de passagem, espíritos que são co-criadores dessa grande e imensa criação de Deus. E nós temos essa possibilidade e nós somos chamados a isso, principalmente quando nós nos tornamos esses co-criadores, quando nós podemos ter a possibilidade de, através de nós mesmos, trazermos a perpetuação, conseguirmos trazer, pela caridade, novas existências que vão trazer para si a oportunidade de trilhar esse caminho universal. Abrindo um parênteses para vocês, é linda, né? Essa é minha filha número 4. Tem 3 anos. Veio do jeito que vocês imaginem que ela veio. Imagina, 47 anos, tem um filho de 3. Bom, e nós somos esses co-criadores. Participamos da vida. Temos a existência, mas também participamos da vida. E isso nos garante quem? Jesus. Pai, me glorifica com a alma que eu tinha antes que o mundo existisse. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. E aí vamos fazer essa viagem. Jesus olha e fala: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha antes que a Terra existisse. Aquela época, ele já era um ser perfeito, co-criador dessa bolinha azul que todos nós admiramos. Então, lá na frente, ele também nos diz: tudo que eu faço, podeis fazer e muito mais. Então, nós podemos sim tornarmos-nos co-criadores do universo. Nós já o somos em menor grau, mas podemos atingir uma esfera muito maior, porque, como ele disse, nós somos o sal da terra. E digo para vocês, uma comida sem sal, que me perdoe os diabéticos, inclusive meu sogro, não tem graça nenhuma. Imagina essa terra linda, cheia de encantos e sem nenhum ser vivo, falando em espíritos. Não ia ter graça, ia? Eu acho que não. Daí o porquê de nós sermos o sal da terra. Daí o porquê de nós sermos chamados a ser esses co-criadores. E quem vai nos asseverar esse respeito é Leon Denis, no livro Depois da Morte, quando ele nos diz o seguinte: a ideia que as religiões fizeram de Deus derivava de uma pretensa revelação sobrenatural. E nós sabemos disso. Nós temos essa situação e nós podemos adentrar isso, inclusive na academia, quando nós sabemos que o homem, até então um ser coletor-caçador, saiu daquele comodismo das árvores e foi em busca de alguma coisa. Foi em busca de algo mais. E esse algo mais, podem estar certos,
ele não era apenas só comida, ele não era apenas criação de sociedade, estava transcendente nele. Era a busca do descobrimento daquilo que hoje nós conhecemos como divindade, como Deus. Inclusive, indico para vocês a leitura de Sapiens, uma breve história da humanidade, que não é espírita, não faz parte do rol de livros espíritas, mas que traz uma boa noção para que nós coloquemos nesses conhecimentos um pouco da doutrina nele. Nós, se falando aqui de doutrina espírita, também admitimos uma revelação sempre viva das leis superiores. Leon Denis deixa isso bem claro. Porém, racional e progressiva. No ponto que a ciência conseguir comprovar qualquer coisa que a doutrina espírita fale diferente, neste ponto, sigam a ciência. Quem disse isso? Ai, não faça isso comigo não, que agora eu infartei. Sim. Kardec. E ela se patenteia na visão espírita pela própria lógica das coisas, pelo espetáculo do mundo. Ela está escrita em 2 livros sempre abertos diante de nós. Esse livro universal que às vezes nós deixamos passar, onde as obras divinas ressaltam em caracteres luminosos, e o livro da consciência, no qual estão impressos os preceitos da moral. Temos aí o tríplice aspecto que nos ajuda, nos auxilia. Um sem o outro torna-se manco. A doutrina espírita, ela é bela porque ela possui ciência, porque ela possui religião e porque ela nos dá a possibilidade de devaneio, de filosofar, de estarmos nessa tarde de sábado tentando compreender Deus. Essa é a beleza da doutrina espírita. Mas isso é possível, como eu disse lá no início, porque cada um de nós aqui presentes possui lá no íntimo, lá dentro, talvez de todos os átomos que nos compõem, esta faculdade, esta coisa que nos mexe. E o Kardec, como um bom professor, ele foi atrás de saber disso, e lá na pergunta 5 do Livro dos Espíritos, ele indaga ao Espírito de Verdade o seguinte: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? O que vocês acham? Alguém pode me trazer? Água, por gentileza. O que é que vocês acham? Não, pode deixar, Carmen, eu pego. 4. Não. A gente pode ter essa dedução que nós temos dentro de nós, instintivamente, essa ciência de que Deus existe. Bom, nosso amigo aqui está tentando, igualmente aos nossos irmãos ali que estão, inclusive, saúdo essa oportunidade de inserção das pessoas que precisam de Libras, não tenha vergonha. O nosso irmão aqui está tentando fazer a mesma coisa comigo aqui, certo? Através de gestos. Ele está dizendo que é no pensamento. Vocês acham que é no pensamento? É isso mesmo? Vamos ver o que é que nos diz lá o Espírito de Verdade? A de que Deus existe. Ponto. Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Que base é essa? A consequência de que todo princípio não há efeito, de que o princípio, do princípio de que não é feito sem causa. Mas aí, o que é que acontece? A gente precisa, somos seres humanos, estamos no caminho da evolução, a gente precisa de pistas, de caminhos, porque aí fica uma coisa muito vaga, não é? E aí eu vou tentar, juntamente com vocês, trazer um pouco dessa lógica que o Espírito da Verdade nos dá. Fenelon, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte: o amor, religiosidade, é de essência divina. Todos vós, do primeiro
ao último, tendes no fundo do coração, e aí a gente vai entrar no nosso devaneio, a centelha desse fogo sagrado. Mas como pode se dar isso? De que forma? Nós olhamos para dentro de nós mesmos e encontramos esse fogo sagrado, esse amor, ou só quando nós nos doamos ou praticamos a caridade, independente da etapa e do nível que ela se encontre? Eu vou tentar, juntamente com vocês, trazer isso através de um pouco de ciência. Francis Bacon nos diz o seguinte: pouca ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência a Deus conduz. Então a gente já sabe que é um caminho que a gente pode ter um certo acerto, não é? E aí esse acerto, ele passa por essa nossa inquietude que nos dias de hoje, alguns cientistas já falam como sendo a partícula de Deus. Mas afinal de contas, o que é isso? Qual é a função dela? Por que é que nós precisamos entender que partícula é essa? Porque a doutrina espírita, como vocês viram aqui agora há pouco, ela nos dá essa possibilidade. E essa possibilidade hoje já tem inclusive nome. Está sendo feito lá na Suíça, através de um aparato tecnológico altamente avançado, aonde os cientistas estão tentando encontrar, a partir dessas subdivisões das partículas mais infinitas do átomo, aquela que seria a partícula de Deus. Mas os espíritos já nos dizem que ela está dentro de nós, que nós fazemos parte disso. Carl Sagan, lá na década de 60, 70, dizia que nós somos poeira estelar. E na época todo mundo disse: isso é um louco, esse cara daí está querendo ganhar dinheiro, não é verdade? Aí hoje em dia os cientistas dizem para nós que nós somos compostos basicamente mais de 90% de poeira estelar. Não é à toa que quando os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, nos ensina a rezar, a primeira frase foi: Pai dos céus. Porque Deus está além dessa bolinha azul que nós conhecemos como o planeta Terra. Ele está em todos os lugares, está no universo. E aí, também diante do que os Espíritos nos trazem, e esse cidadão aqui nos trouxe muitas coisas importantes para a doutrina, inclusive é ele quem assina o 6º capítulo da Gênese, Uranografia Geral ou Astronomia Geral, Galileu Galilei. Ele nos diz o seguinte: a matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. É lindo isso, né? A matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Deixo aqui uma dica para vocês de procurarem, inclusive no Google, que hoje em dia todo mundo utiliza-se dele, a sequência de Fibonacci. Quem é matemático aqui, por gentileza? Tem algum matemático presente? Pode simpatizante. Pode ser simpatizante. Pronto, simpatizante. Outro ali, ó, da matemática. Outra lá atrás. A sequência de Fibonacci. É fantástico, né? Para quem já estudou. Só uma informação básica para vocês. Nessa sequência, nessa forma matemática, tudo que vocês estão vendo nessa sala, tudo contém essa fórmula. É fantástico. Daí o porquê de Galileu, além de trazer na Gênese as informações que ele trouxe, também nos dá essa frase fantástica. E é a partir dessa frase que nós vamos agora começar a nossa viagem. Estamos bem? Estamos bem. E essa viagem requer, como disse lá no início, aquela moléculazinha que faz parte de cada um de nós hoje aqui presentes, que é o celular. Porque vamos fazer cálculo. Porque sem o cálculo nós não vamos ter a noção ou a dimensão do que poderia ser esse Deus. Então vamos começar a brincadeira, gente. Vamos partir para a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. É rápido, né? Só o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. Mas para nós termos uma ideia
das dimensões do universo. E aí eu quero trazer vocês para essa reflexão. Qual reflexão é essa? De nós tirarmos esse Deus imanente, mas não transformarmos ele num Deus humano, num Deus que está do lado, num Deus que vai nos dizer o que é certo, o que é errado, porque nós já temos isso na nossa consciência. Ele vai nos dar, através da sua previdência e providência, a possibilidade de acerto e erro e correção. E aí, matemática pura e simples. Nós temos a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, multiplicado pela quantidade de segundos que existe no ano. No ano, de janeiro a dezembro, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, nós temos 31.536 segundos, multiplicados pela velocidade da luz, para nós termos uma ideia do... Não sei se a Libra vai conseguir chegar lá nisso não, e é melhor, né? E aí agora? Compliquei. Nós vamos ter aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Isso aí é astronomia, não é André que está inventando. Isso aí é matemática pura e simples, o alfabeto de Deus. E aí a gente começa a brincadeira assim, vamos fazer uma viagem juntos? A partir disso, vamos dar um pulinho na Lua. Para nós chegarmos na Lua, levaríamos a velocidade da luz, menos de 2 segundos, luz. Para a gente dar um pulinho lá no Sol, essa estrela fantástica, linda, maravilhosa, que todos os dias nos faz acordar e manda os seus nutridos para que nos restabeleça o vigor. Não é à toa que os nossos avós, nossos pais diziam, menino, se levanta, vai tomar um banhozinho de sol, né? 6 horas da manhã. Isso aí a física hoje já nos diz o porquê. Porque o Sol é o combustível disso. Os nutridos nos fazem reerguer todas as energias atômicas do corpo e do espírito. A doutrina espírita estuda isso, não só no Livro dos Espíritos, mas principalmente na Gênese. Como a doutrina espírita também nos diz, eu me lembrei dessa, tenho que falar, porque ó, a minha avó vivia dizendo isso. A minha avó chegava na casa de mamãe, lá em Recife. A minha avó, ela era filha de escravos. Não era letrada, mas tinha um conhecimento popular, mágico, que era fantástico. Então, às vezes, ela chegava lá na casa da minha mãe, o nome da minha mãe é Inalda, e ela carinhosamente chamava de Naná. E ela chegava e dizia, Naná, preciso tomar um banho de praia. E aí a gente ficava com aquela, né? Mas vovó, com 70 e poucos anos, né? Uma banho de praia. Ela lá fazia, preciso jogar as mazelas no mar. E aquilo para a gente soava como algo fantástico, mágico. Para alguns, infelizmente, era tratado como feitiçaria. Lendo engano, a ciência hoje explica que um bom e belo banho de praia salgado tira todas as energias que estejam fora do lugar, digamos assim, do corpo humano. E a minha avó é que entendia disso. E a doutrina espírita nos vai dizer isso. Lá na Gênesis também, quando fala sobre fluidos. Vamos dar um pulinho em Marte. A próxima fronteira, aquele planetinha vermelho. A gente levaria aí menos de 3 minutos. Um pulinho, né? A brincadeira complica agora. Quem tiver celular, se quiser fazer o cálculo. Para a próxima estrela, ou a estrela mais próxima nossa, levaríamos 4,3 anos-luz. 9,5 vezes 4, a gente está falando de quanto aí, gente? 36, né? 40 trilhões de quilômetros. É perto ainda, não é tão longe. Agora, se a gente dissesse assim, não, eu estou aqui na Terra, estou aqui no Sistema Solar, eu quero dar um pulinho lá na ponta da nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea, essa galáxia que a gente acha, que conhece, que tem mais ou menos entre 150 e 400 bilhões de estrelas, que tem mais ou menos igual ao Sol, mais de 100 milhões de sóis, 8 bilhões de planetas parecidos, e tem gente que acha que só existe vida na Terra. É legal isso, né? Levaríamos aí 52 mil anos-luz. Multipliquem 52 mil vezes 9,5 trilhões, que vocês vão saber o que é que eu estou falando.
Mas aí a brincadeira fica um pouquinho melhor quando a gente fala sobre galáxia. E essa é a nossa galáxia. Se a gente quisesse fazer ou transpor toda a galáxia, levaríamos aí 100 mil anos-luz. Inclusive, Haroldo Dutra tem uma frase fantástica a esse respeito. Ele diz que se a gente tivesse condições de fazer isso, nós sairíamos daqui espíritos iniciantes, criados. Quando a gente chegasse aqui, a gente já estava falando com Jesus, ao vivo em cores. Porque 100 mil anos, minha gente, olha, multiplica 100 mil vezes 9,5 trilhões. E ainda tem gente que acha que só no planeta Terra Deus ia trazer os espíritos para povoar. Mas aí vamos fazer o seguinte: não, eu não quero isso não, André, eu quero ir mais distante, eu quero ir lá para Andrômeda, que é a galáxia mais próxima que nós temos e que tem o dobro de tudo. Desculpa, alguém está tirando foto? Eu quero ir lá para Andrômeda, a galáxia mais próxima, aquela que a gente vê, embora uma mulher brasileira, cientista, fantástica, com uma história de vida dura, e que hoje é destaque em todo o planeta Terra, mas que infelizmente nós ainda não damos o devido valor a isso. Ela já conseguiu, através de um telescópio no Chile, catalogar, pesquisar e conhecer quase 200 milhões de galáxias. E ainda tem gente que diz assim para o outro: se você não for fazer o exórdio lá na Federação Espírita, Deus vai ficar com raiva de você. Aí eu pergunto para vocês: Deus, dentro de 200 milhões de galáxias que a gente já descobriu, ele vai sair lá do infinito para chegar aqui na Federação Espírita, bochichar, porque ele não vai falar, através de um amigo espiritual para Carmen: Carmen, que coisa feia, você não quer fazer o exórdio para mim, meus caros. E aí essa galáxia próxima, linda, nós estamos aqui, ó a nossa Via Láctea ali, tá vendo? Bem pertinho. 2 bilhões e 300 bilhões de quilômetros. Não, anos-luz, é só fazer a conta. Quem tiver aí, né, calculadora científica, consegue fazer, Joãozinho? Calculadora científica chega não, né? Tem que ser um devaneio muito longe, né? Pois bem, essa galáxia é a mais próxima. Ela tem 220 mil anos-luz de diâmetro. A nossa tem 100, essa tem 200. A nossa tem entre 150 e 400 bilhões de estrelas. Essa aqui passa de 1 trilhão. E eu vou acreditar no Deus pendurado, sabe? Não, me perdoe, mas não dá. A doutrina espírita, ela nos chama a pensar mais além, a ter esse Deus imanente, mas transcendente também. E aí ela nos diz o seguinte: gente, vocês podem ser pequenininhos. Vocês estão vendo a Terra aqui, não? Dá para enxergar? Aqui, ó. Tá vendo aqui a bolinha? A Lua. Isso aqui é a Terra, ó. É Mercúrio, Vênus, estrela d'alva, a Terra com a Lua, esse aqui é Marte. Aí a brincadeira é que esse aqui é Júpiter, né? Saturno, e ali vai os outros, inclusive Netuno, que o homem é fantástico, né? Ele já disse que Netuno não é planeta, amarela. É o Sol. É o Sol. E nós somos isso aqui. Aqui é o Sol. Fazemos parte do universo, não somos menores nem maiores, mas temos que ter a noção desse Criador que nos posicionou tudo isso a ponto de termos a convicção de que aqui é uma passagem. Tudo bem que eu quero sair do planeta Terra só quando tiver de bengalinha, porque é aqui que nós aprendemos e aprendemos tudo. Mas sabe, devemos ter essa concepção de que tudo no universo é passível de nós encontrarmos. E temos na literatura espírita essas informações. Mas vocês acham que o Sol é enorme, né, em relação a nós? Alguém está vendo o Sol agora? Alguém pode me indicar onde é que está o Sol? O Sol
O Sol é esse pontinho aqui, ó. Vocês querem que eu volte? Esse é o Sol. E agora esse é o Sol. Aqui Antares. Todas essas estrelas, elas são visíveis. Elas podem ser estudadas. E daí, Kardec nos vai dizer o seguinte: para nós termos a noção de que esse é o Deus que a doutrina espírita nos dá a possibilidade de conhecer e de acreditar, e de divagar sobre ele. A cada metro que avançamos no espaço, transpomos sistemas planetários, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Esse é o mesmo Deus. Aquele que criou todo aquele universo é o mesmo que criou aquela erva daninha que nós temos lá no quintal de casa. Sem mais nem menos. E é esse o Deus que a doutrina espírita nos convida a aceitar, a estudar, a acreditar, a aprender e compreender. E um pouco mais lá na frente, na resposta da pergunta 14 sobre o panteísmo, o Espírito de Verdade, como eu disse para vocês no início, ele é curto e grosso. Deus existe, ponto. Tudo que nós quisermos passar disso vai ser quimera, vai ser uma situação de penetrar no impenetrável, vai ser uma situação de nós queremos estudar aquilo que está além da nossa capacidade. E aí vocês vão poder, talvez, alguns sair daqui hoje e dizer: não, mas o André, ele viajou muito. Eu não consigo abarcar esse Deus. Não é verdade? Porém, meus caros, eu sigo Jesus. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. E se ele disse isso, e se ele foi um co-criador desse planeta, e se eu sigo todos, ou tento seguir os ensinamentos dele, quando ele me fala que eu só vou ser conhecido para esse Deus, ou conhecer esse Deus, quando eu sair dessa inércia de conhecimento, quando eu me der a possibilidade de não estar mais nessa pobreza, não pobreza material, mas a pobreza do conhecimento, a pobreza de buscar, de compreender, aí sim, nós seremos filhos do Pai. Isso é passivo de todos nós aqui presentes, conhecermos, praticarmos e, acima de tudo, aprendermos. Para isso basta o nosso imaginário, para isso basta o nosso estudo, para isso basta, acima de qualquer coisa, fazermos parte dessa doutrina fantástica que nos instiga, que nos busca e que, acima de tudo, nos dá a oportunidade de abrangermos toda a nossa existência através dos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos. E para isso, utilizando-se de todo um cabedal de ensinamentos, de estudos e principalmente da facilidade do conhecimento. E esse conhecimento necessariamente não pode ser chato, não precisa ser metódico. A Gênese é fantástica, o Livro dos Espíritos também, mas nós, enquanto criadores do imaginário, podemos também ser poetas. E podemos descobrir Deus nas mínimas coisas. Como numa frase, numa conversa que tenhamos com Ele, numa música. Hoje alguém falou de ti com palavras tão lindas que eu redescobri. No meu silêncio profundo, eu quis fugir do mundo, ó Deus, para me encontrar em ti. A minha alma almejava desejos infinitos com sede de amor. E assim eu fui vagando na firme esperança de um dia te encontrar. Porque essa possibilidade me embriaga, mas a certeza de chegar me entorpece. Muita paz.